Tudo bem, gente? Eu sou o Guto Carvalho, estou aqui com o Miguel, com a Carla. A gente está aqui no Centro de Convenções, Oregon Convention Center. A Puppet Labs vai acontecer aqui. Hoje é o primeiro dia, está tendo uns eventos pré-Puppet Labs e a gente aproveitou... PuppetConf. Pré-PuppetConf. A gente aproveitou para sentar aqui, três brasileiros da comunidade Puppet. Que adoram pegar um brinde. Inclusive Miguel e Carla, que são fundadores da comunidade. A gente sentou para bater um papo informal aqui e vamos começar. E aí, Miguel, como é que tá a PuppetConf? Não começou ainda, né? Você lembra como é que a gente começou o site? Como a gente se conheceu? Nossa, eu estava viajando. Eu estava em Nova York, viajando lá uma das primeiras vezes. E você tinha que apresentar, fazer alguma apresentação sobre o Puppet em algum lugar. Isso foi em 2011? Foi antes. 2010? Foi antes. A gente se conheceu no canal do GSOC no IRC. Foi. Tipo, a gente participava do Google Summer of Code, foi em 2010. Foi. Aí tem um canal que é o GSOC BR. Aí quando começa o Google Summer of Code, eu participei uma vez só. Você participou de uma ou duas? 3. 3? Essa ganhou dinheiro. Era uma época que o dólar era 1,70, cara. Mas aí no GSOC, assim, tem o primeiro dia, os primeiros dias que são anunciados se você foi aceito ou não no projeto. E todo mundo que era brasileiro, pra variar, vai no GSOC BR. E todo mundo, quem é você? Que projeto que você tá? Não sei o que lá, e que puta fuzuê. E aí eu lembro que eu não conhecia a Puppet na época, foi 2010, eu era mentorado no QEMU. E aí, nessa de... Sim. Aí nessa do pessoal, que projeto que você tá? Aí você falou lá, eu tô no Puppet. Eu falei, que porra é essa? Aí eu entrei lá, olhei, eu já trabalhava com administração de redes, aí eu olhei assim, legal. Mais um. Beleza, legal. E não dei bola pro negócio. Muito tempo depois foi que... Aí eu comecei a olhar Puppet quando você tava viajando. Aí eu lembrei e falei, a Carla manja de Puppet, deixa eu perguntar um negócio pra ela. Quem que era sua mentor? Era alguém da Puppet Labs que era mentor? Era, o meu primeiro mentor foi James Turnbull. Sei. O cara que escreveu os livros. Ele é o autor dos livros de Puppet e ele tá trabalhando agora no Kickstarter. Eu tenho os livros dele. Eu também. Aí tem... cara, esses dias eu fui olhar o código-fonte do QEMU, tava até falando pro Guto. O que eu fiz tá lá até hoje. Sério? Assim, tá lá o código ainda é utilizado, algumas coisas. Eu dei um git clone lá no arquivo e a parte de snapshot de máquina virtual tem um código lá que eu faço umas checagens e coloco um ID único, umas maluquices lá que tem no código do QEMU. Eu falei, até hoje todo o KVM tinha um snapshot, tem um código meu lá. Nem que seja umas 15 linhas, mas tá lá. Mas tá lá, foi bem na hora. Aí eu acho que eu te procurei, falei, eu tô mexendo com Puppet, e você foi me dando uma mão, mas eu fui me virando sozinho. Aí em algum momento a gente fez o canal, eu acho. Eu não lembro. A Carla usa mais IRC, assim, ela é mais rata de IRC. Aí a gente fez o canal, aí a gente falou em algum momento assim, vamos fazer um site, vamos fazer a comunidade, vamos começar, aí vamos. Você lembra que a lista era do... O grupo no Google Groups já tinham criado já. Lembro. Era um carinha... O Puppet Users BR não foi a gente que fez, já existia. Não sei quem é o cara que fez. Eu mandei um e-mail pra ele, perguntando se ele poderia passar pra gente a administração, que a gente queria tocar o grupo. E o cara passou. Não, tá bom, pega aí a administração. Não era Daniel, não? Que Daniel? Daniel Sobral? Não lembro. Preciso olhar no meu e-mail, faz tempo pra caramba isso aí. Aí a gente criou a lista, criou o site, publicamos no Puppet BR e aí foi começando. Assim, começou pelo site, né? E naquele ano você palestrou tinha uma palestra sua de um vídeo. Foi, em 2010 eu dei uma palestra no DevOps Days em São Paulo. Nunca teve mais isso aí, né? No Brasil? Não, nunca mais ouvi falar. E a Puppet Labs me mandou pra lá pra falar sobre Puppet e dar uma introdução, como
Os slides estão no SlideShare. Puta, é verdade. Aqueles slides que você fez, eu usei eles muito tempo depois em palestras. Eu copiei e colei igualzinho, só que eu tinha feito em inglês, eu coloquei em português. Já não é igual. Mudou o É idioma. traduzido, continua igual. Tipo, vários pontos que estão ali, eu falei, tem que fazer igual dela. Aí no final, depois a gente usa outra coisa, né? Mas eu usava aqueles slides lá que você tinha feito, que foi bastante útil. Para entender como o Puppet funciona, foi bem introdutório, mas como era novo também, o Puppet tinha, sei lá, 2 anos, eu acho, no máximo. E como é que você começou a usar? Onde você descobriu o Puppet? Bom, eu estava trabalhando no meu TCC da graduação e eu tinha gerado uns pacotes técnicos para um sistema que a gente tinha implementado e eu tinha que instalar em mais de 50 máquinas. Aí um amigo meu me mandou o link do Puppet dizendo, olha, eu acho que isso aí vai lhe ajudar. Aí, legal, eu comecei a usar o Puppet, mas muito de leve. Aí quando foi na época de submissão do GSOC, esse mesmo amigo ele falou, ei, Puppet Labs está com um projeto. E na época não era nem Puppet Labs o nome. Era Reduct Labs. Reduct Labs, pode crer. Reduzir o seu trabalho. Aí era o último dia de submissão do GSOC. Mandou em cima da... E ele disse, olha, escreve qualquer coisa aí de um projeto que você quer trabalhar em 3 meses e submete. Eu, nervosa, escrevi e submeti. Geralmente, quando você submete um projeto no GSOC, você tem que ir um mês antes pesquisar, você quer conversar com os desenvolvedores. É bom eles saberem quem você é Isso. antes de ler sua proposta. Isso, pois eles vão... Eu fiz isso também. Eu já tinha patch meu na lista do QEMU e lá foi que eu aprendi a apanhar de crítico, assim. Tipo, o cara leu o patch, tá errado, arruma aqui, você não presta atenção nisso. Eles são bem exigentes, né? Tem todo o critério, né? Não, os caras, eles são criteriosos. Aí o que você falou, aí quando eles foram analisar o application lá, o que eu tinha submetido, eu já sei quem é esse cara, ele já mandou uns patches aqui, então essa pessoa tem mais potencial. Então eu fiz esse meio de campo. Mas eu já tinha, mas antes disso eu tinha trabalho rejeitado no GSOC. Eu tentei acho que uns 2 anos e não consegui. O QEMU foi quando eu consegui. Esse de 2010 foi a primeira vez que eu tentei no último dia e por algum motivo eu consegui. Entrou 2 pessoas para trabalhar na Puppet Labs, na Reduct Labs no tempo. Fui eu e acho que o nome dele é o William. Ele é daqui de Porto. Que, por sinal, eu acho que eu irei conhecer ele hoje pela primeira vez. Aí comecei a trabalhar no Virt, no Puppet Virt, no Puppet Vert. No LibVirt. Yeah. E trabalhei nele por 3 meses. Fui meio que aprendendo a usar o Puppet, existia 0 documentação de como estender o Puppet. Sim. A documentação do Puppet antigamente era bem difícil. Não existia. Não tinha. Não existia. As saídas de erro também eram terríveis. Aí implementei o início do módulo e até hoje veio um cara hoje aqui na conferência dizer, você é Carla? Muito obrigado pelo seu módulo, eu uso direto. Tá no Forge ainda? Tá no Forge? Tá. Que da hora. Eu acho que é o módulo que tem mais stars, sem ser da Puppet Labs. É mesmo? Deixa eu até Mas você ver aqui. mantém ele ainda? Eu poderia fazer o melhor trabalho, mantenho, mas eu recebo pull requests, acho que 1 vez ao mês. Da hora, não sabia que seu módulo era... Eu lembro que você tinha feito um do Media Week. Também. Fiz Fiz o do Media Week. Eu estava trabalhando como... Enquanto eu estava no mestrado, eu também trabalhava como distribuidor assistente, lá no laboratório. E nós queríamos criar wikis para cada projeto, mas eu não queria hospedar várias instalações de wiki em servidores diferentes. Então eu fiz um hackzinho para fazer o que eles chamam de fazenda, wiki farm. Você tem apenas uma instalação, mas você separa os environments. Eu já fiz isso. Link simbólico pra tudo quanto é lado. Basicamente links. Porra, mas da hora. Aí, assim, aí eu lembro que você conseguiu o trampo lá na Reliant, aí você foi pra Nova York
E hoje você tá no Spotify. E eu já estou no Spotify. Bacana. E o que você faz lá no Spotify, assim? O que você pode falar pra gente, mais ou menos, como que é seu dia a dia? O que você mexe com Puppet lá? No dia a dia, eu escuto muita música. Ah, porra! Não, mas eu tenho como responsabilidade principal gerenciar os servidores internos. O que isso significa? Gerenciar os servidores que hospedam sistemas de apoio aos empregados. Área meio. A parte mais de negócio. Isso. É mais, tipo, qualquer sistema de build ou teste para os desenvolvedores, nós que hospedamos, nós que tomamos conta e tal. Nós criamos os módulos Puppet para cada sistema e mantemos atualizados. Isso basicamente é a minha responsabilidade. E a Spotify tem uma pegada bastante dessa questão da cultura DevOps, estrutura ágil, tudo é uma realidade. Como é que é a realidade? Lá, tem RSpec no módulo, teste unitário. Estão usando RDSK? Estão usando RDSK. Aí é meio difícil explicar, porque da forma que a Spotify é estruturado, cada time que pode ter em até 6 pessoas tem total liberdade de fazer o que quiser. Usar qualquer linguagem, usar qualquer framework, qualquer tecnologia, contanto que seja conforme as normas de segurança internas da empresa, pode usar de qualquer forma. Então, geralmente, cada equipe, eles criam os seus manifestos ou alguma coisa assim e manda para review, pede pelo menos o auxílio de alguém mais experiente. Nós temos uma equipe só para Puppet e tem essa comunicação. Então, eu acho que tem uns testes, mas não 100%. Não 100%. A gente fala só pra pentelhar também, a gente também não faz tanto teste assim. O teste é em produção. A gente está começando, inclusive, agora a criar uma cultura maior de testes, né, nos projetos que a gente está trabalhando. Mas não é comum no Brasil o pessoal se preocupar muito com teste, principalmente desenvolvimento de módulos Puppet. Não, aí não. Aí é totalmente exceção, assim. Raramente a gente consegue fazer. Às vezes não dá tempo também. A minha ideia da minha apresentação do ano passado, não sei se você assistiu. Sim, você falou da Mystique, que a gente assistiu. Era testar os seus módulos Puppet, qualquer configuração dentro de um Docker container isolado. Então você replica o servidor que você quer fazer e vê se vai prover o resultado que você quer. Cara, essa parte de teste com Puppet tem muita opção e cada uma tem, assim, sérios problemas. Assim. Eu nunca fico satisfeito com nenhuma delas. O RSpec é o parser do parser do parser. Tipo Eu assim, acho tão complicado. É complicado. O RSpec é complicado. O RSpec tem uma DSL dele, aí quando você, no meio dele, você coloca coisas que são do Puppet, aí depois ele vai carregar o parser do Puppet, aí lá no meio vai quebrar alguma coisa, você não sabe se o problema é o Puppet ou se é o RSpec ou se é o Ruby que está embaixo. E convenhamos que o debugging no Puppet não é muito fácil. Melhorou bastante. Melhorou. Mas o RSpec é pior. O RSpec é pior. O RSpec é pior. Aí tem alguns projetos surgindo, né? Tem o Beaker para fazer alguns testes de Sim, execução. tem várias palestras, tem pelo menos 2 palestras sobre o Beaker. não, mas Beaker, acho que a ideia é mais para fazer teste de aceitação. E o RSpec é teste unitário. Assim, você vai testar o módulo naquele contexto. E o Beaker, assim, ó, já aplicou o catálogo, subiu o serviço, Ver se tá tudo... tá funcionando. Aí, tipo assim, você vai configurar um monitoramento. Tá operando o negócio. E também dá bastante trabalho, assim. A gente viu, teve alguns eventos no Brasil recente agora que o pessoal falou de teste, inclusive um cara que entrou na comunidade há pouco tempo falou sobre Kit em Puppet, né? Kit em CI usando Puppet, usando um plugin de Puppet. Né? E no meio ele ainda colocava Bats, né? Que é um framework de teste para encher o script. Então isso vira uma macarronada muito fácil, né? Mas a gente tá vendo que tem plugins para vários frameworks conhecidos, né? Já tá tendo plugins para o Puppet, então opções tem muito. Não tem alguma coisa que diz, aquele é a ferramenta de teste que todo mundo tem que usar, ainda não tem a preferência da galera. Ninguém ganhou assim, o coração de todo mundo, assim, não, esse aqui é o que a gente curtiu mais. Então tem que pesquisar mesmo e achar aquele que você gosta mais, que resolve o seu problema. Mas comparando com o ano passado, o Beaker ganhou muito mais atenção do que os outros. Porra, mas também a Puppet Labs, todos os módulos da Puppet Labs têm teste de aceitação com o Beaker. Ah, é? Tem.
Entra lá entra no diretório do módulo, tem lá o diretório RSpec, você vai ter o diretório Acceptance. Lá dentro estão os testes de aceitação dos módulos. E a DSL que eles estão usando é parecida com o RSpec. Então, assim, é o caminho que eles estão, parece que eles estão seguindo. Assim. Parece que mas o Beaker eu tentei usar uma vez. A documentação ainda é muito limitada, a instalação é meio... É via Gem, não tem pacote, tem que dar Gem, instalar o Beaker assim. Vai quebrar por causa da Usa o Puppet pra instalar. Usa o Puppet pra instalar. tem o Puppet Beaker, tem o modo de instalar ele. Não, No fundo ele vai instalar Gem, né? Porra, No fundo ele vai invocar o Gem lá pra instalar. por que você não usou o Puppet? Eu só queria aprender, então às vezes quando a gente quer começar do zero, a gente vai lá no how-to mesmo, né, pra entender o que a gente está fazendo. Mas essa parte de teste, não sei, tem algumas palestras aqui que eu queria ver esse ano. Por incrível que pareça, eu queria ver as palestras de Windows também, porque a gente tem mexido com Windows. Eu irei para falar de Windows. Eu quero ver a do Chocolate, que inclusive vai ser lá naquele corredor lá. Onde a gente está tendo Partner Day, vai ter a palestra do Chocolate lá. Ah, ok. Vai ser 4 horas da tarde amanhã. É uma que eu quero ver também. Então... Felizmente. Eu quero ir na do Razer, na do Beaker e nessa do Funciona Chocolate. bem, cara, assim, dos blocos que a gente tem feito e... Eu até tô arrepiando no Windows, assim, eu tenho feito umas coisas que eu não acreditava que eu conseguiria fazer. Eu sou engraçado, quando eu comecei minha carreira em 2001, eu era administrador Windows, né? Em 2015, eu viro pro Miguel, eu não sei mexer com isso, cara, me ajuda aqui, cara. Ele pilota o Windows muito bem. Cara, basicamente, você aperta o Start e escreve o que você quer. Se você for caçando, você não vai achar, não. Tem que ser na parte da busca. Mas confesso que eu tô perdendo medo usando o Puppet, né? Porque o Puppet, beleza. Sim, não precisa saber o Windows, precisa saber o Puppet, né? Então, fica mais fácil mexer no Windows por ter Puppet. E esse Chocolate a gente tem lá no Brasil, é engraçado, né? Toda palestra que a gente vai fazer, ou treinamentos que a gente ministra, quando a gente chega nesse momento, vocês sabiam que agora o Windows tem um gerenciador de pacotes, tipo do Linux, assim, tipo apt, tipo YAM? Os caras não, daí a gente mostra, todo mundo fala, nossa, ganhamos o treinamento, ganhamos a palestra. Teve um cara que fez um curso com a gente aí. e falou assim, o treinamento valeu descobrir que existe esse negócio. Porra, isso aí é sensacional. Sabe quando a gente isso aqui sofre escrevendo no GPL, olha isso aí. Não se compara. É muito melhor. É isso. Gente, mais alguma coisa? Tem alguma palestra que você vai assistir aqui que você recomenda pro pessoal? Tem uma palestra muito boa, na sexta-feira, às 4 da tarde. Sério? De um brasileiro. Sério, que eu recomendo vocês assistirem, não percam. Eu vou estar lá, não sei contar vocês. Eu fiz a minha lista de palestras, mas eu não me lembro, não vi agora. Mas as tecnologias que vão estar envolvidas? Windows, quero saber um pouco mais e acho que é Aquele Puppet para redes, automação. Teve uma que eu achei interessante que era Network DevOps, não era bem isso o nome, mas era uma palestra que era alguma coisa de automação, deve ter SDN no meio, mas no Brasil agora tem muita coisa de SDN acontecendo, todo mundo dando palestra disso. SDN? Aquela... Software Defined Tool. Certo. Que a grosso modo, com todo respeito aos entusiastas SDN, é você criar um monte de VLAN, sabe? Não tem nada demais, só é VLAN, continua sendo VLAN, não muda muita coisa. Mas é isso. Fechou? Acho que não tem mais também. Vamos almoçar? A gente sempre assim, a gente termina e sai pro almoço. Ontem foi assim também, né? Meio-dia já, né? Meio-dia, tá na hora do almoço. Então vamos. Tá bom, Carla? Brigadão. Obrigada. Vamos continuar nos trombando aí. Tchau, tchau, gente.